E aí, pessoal, bem-vindos a mais esta exploração visual profunda. Olha, para quem trabalha na área, a gente sabe bem. Quando se fala em mapeamento profissional com drones, a diferença entre entregar um modelo tridimensional absolutamente incrível e um conjunto totalmente inútil de dados muitas vezes se resume a detalhes milimétricos. Conseguir aquela tão sonhada precisão de nível centimétrico não é só ligar o equipamento e apertar um botão de decolagem. De jeito nenhum. É uma jornada complexa. Exige uma harmonia literalmente perfeita entre o hardware físico voando lá no céu e a matemática pesada rodando nos computadores aqui embaixo. Hoje, nós vamos explorar exatamente como essa ponte entre o mundo físico e o processamento de dados é construída. Certo? Então vamos mergulhar de cabeça nisso. Imaginem o seguinte pesadelo. A equipe volta do campo e descobre que o modelo 3D está todo torto e cheio de distorções estruturais. Pois é, o grande desafio no mapeamento aéreo não é só tirar fotos bonitas, mas sim garantir que cada pixel capturado ali represente fielmente uma coordenada geográfica exata. Falhas de equipamento, condições climáticas adversas ou modelos imprecisos são o terror de qualquer operação. Evitar isso exige um rigor metodológico extremo, que começa muito antes de o drone sair da maleta e vai até o último clique no software de processamento. Para entender como tudo isso se encaixa, nossa análise de hoje vai seguir uma rota bem lógica e estruturada. Vamos passar pela manutenção preventiva, configuração inicial da câmera, sistemas RTK, princípios da fotogrametria e, finalmente, a calibração da câmera. Começando então pela fase 1, manutenção preventiva e como estabelecer a saúde do hardware. Pessoal, é simplesmente impossível construir um mapa perfeito com um equipamento negligenciado. Antes da gente sequer pensar em discutir coordenadas ou algoritmos super avançados, a base de tudo está na integridade da máquina. E aqui a gente divide isso em duas frentes diferentes, mas que se completam totalmente, a rotina e a periódica. A manutenção de rotina é aquele cuidado diário no campo para lidar com desgaste imediato, sabe? Limpar a poeira depois do voo, checar se as hélices estão intactas e olhar bem nos motores. Já a manutenção periódica é aquele mergulho profundo que a gente faz mensalmente na base, atualizar os firmwares e garantir que o gimbal e os sistemas de navegação estejam super calibrados. Ignorar qualquer uma dessas duas frentes é pedir para ter uma falha catastrófica em campo. E tem um detalhe que merece uma atenção toda especial: as baterias. Elas são o coração da operação. Inspecionar vazamentos, perda rápida de carga ou qualquer inchaço é vital. São sinais claríssimos de perigo. E aqui vai uma dica de ouro, um protocolo que muita gente esquece. Tirem a bateria do drone antes de guardar na caixa. O calor residual que fica na bateria logo depois do voo pode se transferir para os componentes internos e causar danos silenciosos com o passar do tempo. Fora isso, é o básico bem feito. Guardar em ambiente seco, evitar tempestades ou ventos absurdos e, claro, se o reparo for complexo, deixe com assistência técnica autorizada. Bom, equipamento checado, vamos para a fase 2, configuração inicial da câmera, fazendo a preparação em campo e o ajuste de parâmetros. Vamos avançar e ver como isso se constrói lá fora, no cenário do voo em si. Com o drone perfeito, nossa atenção vai 100% para a câmera. E aqui, gente, modo automático, esquece. Para mapeamento sério, a gente precisa de controle total. Pegando como exemplo os parâmetros de um DJI Mavic 3 Enterprise, a proporção tem que ser 4:3 em JPG com o modo manual selecionado. A velocidade do obturador não pode baixar de 1/500 de segundo, porque a gente precisa congelar o movimento e evitar aquele borrão na imagem. Mas os dois grandes pulos do gato são estes: ativar o obturador mecânico e desativar a função Dewarping. O obturador mecânico expõe o sensor inteiro de uma vez, matando aquele efeito gelatina terrível. E desativar o Dewarping é absolutamente crucial. O Dewarping tenta corrigir as distorções da lente na hora para deixar a foto mais bonitinha, mas a gente não quer isso. O software lá na frente precisa da imagem crua, com todas as distorções originais reais para fazer a matemática correta da cena. Agora, avançando para a fase 3, o papel dos sistemas RTK e o posicionamento de precisão. Com a câmera ajustada, a gente precisa saber a posição absurdamente exata dela no espaço na hora de cada clique. É aí que o RTK entra em cena, a cinemática em tempo real. Enquanto o GPS normal erra por metros, o RTK crava em centímetros. É uma virada de jogo. E a gente tem basicamente duas formas de mandar essas correções para o drone voando. A primeira é a estação base local, que é um receptor físico montado num tripé ali no local do projeto, tipo uma Apex AP30. É perfeito para áreas rurais ou florestas onde o 4G nem sonha em chegar. A segunda opção é a rede CORS, que manda a correção via internet.
Se o mapeamento for urbano e tiver um sinal de celular forte, é uma solução incrivelmente ágil e eficiente. Então, o ponto crucial aqui é validar tudo isso no campo. Ao usar, por exemplo, a estação móvel DRTK2 da DJI, a gente precisa ver na tela aquele status lindo escrito FIX, ou seja, uma solução fixa de alta precisão cravada numa coordenada WGS84. Qualquer coisa abaixo disso, os dados já não servem para muita coisa. E olha, tem um detalhe que muita gente deixa passar e que acaba destruindo o projeto: o deslocamento de altura. A antena não está no chão, certo? Com a haste padrão, é obrigatório inserir manualmente um offset de 1,8 metros. Se a gente esquece isso, todo o levantamento já nasce quase 2 metros afundado no chão ou voando no espaço. Deixando o campo para trás, chegamos à fase 4, princípios da fotogrametria e a ciência do processamento de dados. É isso aí, terminou o suor no campo, começa o processamento no ar-condicionado. A gente entra no mundo dos algoritmos. Basicamente, a fotogrametria é a arte e a ciência de pegar um monte de fotos 2D chatas e planas e transformá-las em modelos 3D perfeitamente precisos, tipo ortomosaicos ou modelos digitais de superfície. Só que tem um problema gigantesco no meio do caminho. As lentes das câmeras mentem. Elas introduzem deformações absurdas nas imagens. E a grande sacada é entender exatamente o que a fotogrametria consegue ou não resolver. Agora, o que é realmente fascinante nessa tabela é a linha rígida entre o erro humano/físico e o erro puramente matemático. Os softwares de hoje fazem coisas incríveis, mas não fazem milagres. Se a foto saiu tremida, fora de foco ou com aberração cromática e coma, já era. É lixo in, lixo out, dados incorrigíveis que vão para o descarte. Por outro lado, distorções radiais e descentradas, que são causadas pela refração e formato do próprio vidro da lente, o software adora isso. Essas são previsíveis e corrigíveis. A matemática dá conta de desfazer esse efeito perfeitamente. E para que o software consiga fazer essa correção toda, ele usa uma regra chamada condição de colinearidade. Pensem nisso como uma corda matemática esticada que não pode ser quebrada. Ela diz que o ponto físico lá no chão, o centro óptico da lente da câmera lá em cima e o pixel desenhado no sensor digital formam uma linha reta perfeita. É essa regra que amarra a realidade 3D com a foto 2D. Sem ela, a mágica do processamento não acontece. E isso nos leva à nossa última etapa, a fase 5, calibração e distorções geométricas, onde a modelagem matemática acontece de verdade. Mas lembra daquela linha reta da colinearidade que a gente acabou de ver? Para ela existir na prática, o software precisa saber exatamente o quanto a lente curvou a luz antes dela bater no sensor. E é por isso que a calibração é a chave de tudo. A gente precisa entregar para o programa os parâmetros intrínsecos da câmera. O deslocamento do ponto principal aponta a diferença entre o centro físico e o centro óptico. A distância focal entra em milímetros. E então entram os famosos K1, K2 e K3, que calculam o efeito barril das lentes, a distorção radial. Já os parâmetros P1 e P2 lidam com as pequenas imperfeições de alinhamento das lentes que vêm de fábrica. Descobrir essas variáveis é literalmente ter a chave de criptografia para gerar um mapa perfeito. E como a gente descobre esses números hoje em dia? A autocalibração em voo é o método mais popular. Os próprios softwares, como um WebODM da vida, conseguem deduzir a geometria da lente analisando as fotos que a gente tirou. Mas aí que está o detalhe. Para o computador calcular isso bem, a gente tem que ajudar no plano de voo. Não adianta só voar reto, numa altura só, olhando reto para baixo e nadir. Tem que variar a elevação, inclinar o ângulo da câmera, fazer uma malha cruzada de voo. Com dados ricos, o software gera um perfil impecável da lente, que a gente pode salvar e reutilizar para sempre e não perder tempo nos próximos projetos. Isso ilustra brilhantemente o que fazer quando o plano A não dá certo. Se o terreno for muito plano, como um deserto ou uma lavoura enorme sem geometria, a autocalibração falha. Nessas horas, a gente volta para o método do alvo físico. Colocar uma imagem de um tabuleiro de xadrez 11:9 na tela de um monitor é o padrão ouro. O truque aqui é travar o foco e desativar o automático, garantindo que as lentes não se mexam 1 milímetro sequer. Aí a gente tira algumas fotos de ângulos diferentes, joga num software como o Adobe Lens Profile Creator, gera o perfil e converte isso num arquivo .json. É um trabalho bem artesanal, mas que salva projetos quando o automático falha. Que jornada, não é verdade? De apertar parafusos e conferir desgaste de bateria até lidar com matrizes polinomiais para distorcer a luz da lente, essa busca pelo mapa perfeito é incrivelmente técnica. Hoje, a gente ainda depende muito de humanos operando essas máquinas de alta precisão com extremo rigor metodológico. Mas, com a inteligência artificial entrando em campo, a grande pergunta que fica é a seguinte: em quanto tempo teremos drones capazes de perceber o próprio desgaste e calcular a autocalibração dessas lentes distorcidas totalmente em tempo real, eliminando quase todo o erro humano do processo?
O futuro dessa indústria com certeza vai ser fascinante. Muito obrigado por acompanharem e até a nossa próxima exploração visual.